A existência de golpes online não é novidade, afinal eles surgiram praticamente no mesmo instante em que a própria internet. No entanto, pig butchering é alarmante por conta de sua alta sofisticação, o que levou até programas humorísticos como John Oliver a reservarem um espaço em suas grades para alertar seus espectadores. Só para você ter uma ideia do que o golpe pode causar, em 2023 o banco Heartland Tri-State do Kansas, com uma carteira de cerca de 139 milhões de dólares, quebrou por conta desse golpe. Segundo as investigações, o diretor do banco teria sido uma de suas vítimas e foi enganado ao ponto de desviar quase 50 milhões do banco para aplicar no esquema. Mas acredite, isso não é nada. Uma estimativa feita pela Universidade do Texas diz que esse golpe já deve ter movimentado algo em torno de 75 bilhões de dólares em todo o mundo. Assistindo ao vídeo e pesquisando um pouco mais, eu consegui entender como ele funciona e você vai se surpreender com a operação por trás dele. Porque não são apenas idosos e pessoas leigas que caem nisso. Na verdade, ninguém está salvo do pig butchering. Uma vítima emblemática do golpe do abate do porco foi Norm Jones, um homem de 54 anos que passou a vida trabalhando no setor de telecomunicações e segurança cibernética para algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Se tem alguém que deveria ter o poder de perceber um golpe de imediato, seria ele. No entanto, isso não o impediu de transferir 250 mil dólares para uma suposta mulher com quem conversou diariamente ao longo de 5 meses, e logo após a transferência, ver seu chão sumir. Outro triste caso é o da empresária bem-sucedida Cindy. Diagnosticada com câncer terminal, a americana planejava aumentar a herança que deixaria para os filhos. Após meses trocando mensagens diariamente com Jimmy, ela foi convencida a colocar mais de $1 milhão em uma suposta plataforma de investimento. Enquanto ela via sua herança crescer com os supostos investimentos, todo o dinheiro já havia desaparecido e os números que ela via na tela eram apenas uma ilusão. Esses exemplos ajudam a elucidar quais são os alvos prediletos dos criminosos. Pessoas com alto poder aquisitivo que frequentam a universidade na maior parte dos casos e que por alguma razão mantêm uma interação com uma pessoa conhecida casualmente nas redes sociais. Os golpistas do pig butchering têm muito cuidado em estudar cada perfil para conseguirem abordar essas pessoas de maneira a descobrir qual seria a melhor forma de abordar cada pessoa, de forma que ela não se esquive até que a conversa comece a fluir com naturalidade. Só assim essas vítimas poderão fazer valer o tempo investido pelos golpistas de passarem semanas até meses inteiros lhes dando atenção constante para finalmente conseguirem lucrar com excesso de confiança alheia. Ou seja, as pessoas estudadas e com boa educação são as vítimas favoritas dos criminosos do golpe do abate do porco. A virada de chave está no tempo investido em cada vítima, que impressiona as autoridades e tem sido apontado como o motivo pelo qual o pig butchering se mostrou tão eficaz. Tendo começado na China, ele foi para os países vizinhos e de lá proliferou para o restante do mundo, mas principalmente para os Estados Unidos, nas regiões onde há pessoas com renda mais alta, como a Califórnia. Só não pense que estamos livres desse mal. Casos desse golpe já foram reportados na América do Sul, no Chile, na Colômbia e aqui no Brasil. Mas como criminosos sabem tanto sobre as pessoas antes de dar um golpe? Como eles são capazes de determinar quem tem dinheiro guardado e está vulnerável, quem é uma vítima em potencial? Bom, a verdade é que, embora as pessoas não pensem muito nisso, elas estão o tempo todo compartilhando informações online, seja uma foto, um vídeo ou mesmo uma movimentação no mercado de trabalho. E para os criminosos, o LinkedIn é a ferramenta mais valiosa. Lá eles podem descobrir onde, quando e o que a vítima estudou, há quanto tempo está inserida no mercado e sua posição atual. Com isso é possível determinar com certa exatidão sua faixa salarial e renda. Daí, com mais uma simples pesquisa no Instagram ou Twitter, também descobrem sobre gastos e a família dessa pessoa. Com todos esses dados em mãos, a armadilha está pronta para ser disparada. Mas como esses golpistas fazem para tirar tanto dinheiro de pessoas bem instruídas e até com certo conhecimento financeiro? Tudo começa de forma inocente, com uma simples mensagem no WhatsApp ou outro aplicativo de mensagens qualquer. Geralmente é um recado casual, dizendo à vítima que eles se conheceram em uma festa que ela saiba que a pessoa tenha ido, ou fingindo ter mandado aquela mensagem para um número errado. Muitas pessoas ignoram essas mensagens, mas há aquelas que respondem por educação, e é exatamente isso que os golpistas querem. Depois eles pedem desculpas e começam a puxar algum assunto, falando sobre qualquer característica da vítima,
elogiando sua aparência ou falando de gostos parecidos, que é claro eles já sabiam de antemão por pesquisarem tudo na internet. Ela mal sabia que disso, meses depois, surgiriam ideias de investimento que acabariam levando cifras milionárias da sua conta. O mais curioso é que o mercado americano já é um mercado próspero para investimentos, o que torna estranho vermos alguém cair nesse tipo de golpe. Se observarmos o S&P 500, índice composto por 500 ativos das duas bolsas de valores americanas, vemos que ele vem crescendo de forma constante nos últimos 5 anos, com quase 85% de crescimento. Mas talvez não seria tão estranho se estivéssemos falando do Brasil, onde a bolsa de valores brasileira cresceu singelos 21% em 5 anos, menos que a inflação, e que o real tem perdido cada vez mais o seu valor. Para ser mais exato, nos últimos 5 anos o real perdeu 1/3 do seu valor frente ao dólar. Onde R$1 valia 27 centavos de dólar, agora vale apenas 18. Assim, talvez Cindy não teria caído nesse golpe se tivesse mantido seus investimentos seguros no mercado americano. Já para um brasileiro, não cair nesse tipo de golpe é mais eficiente que ele se concentre em investimentos seguros, como o próprio mercado americano. Dessa forma, ele não só protege seu capital de golpistas, mas também protege ele da economia brasileira, que está cada ano pior, e do real, que perde seu valor frente a outras moedas. Desse jeito, ele apelou à empatia dela, ao sentimento de identificação. Cindy, que entendia o que era o choque cultural que ele dizia estar passando, acabou dando mais atenção ao criminoso por solidariedade mesmo, e isso foi decisivo para que ele conseguisse aplicar o golpe. Pode parecer inocência demais, mas para milhões de pessoas que se sentem solitárias ou estão em um momento um pouco mais carente, um simples elogio ou apenas receber a atenção de um desconhecido já é o suficiente para fazer com que muitas barreiras sejam quebradas. E isso explica o porquê desse golpe ter se popularizado tanto durante a pandemia, quando milhões de pessoas estavam isoladas. Uma relação casual se inicia, seja de amizade, companheirismo ou até mesmo romântica, caso o golpista perceba que esse é o melhor curso de ação. Nesses casos, um tipo de interação mais próxima faz toda a diferença, não só mensagens de áudio e texto. Antes, quando o golpe começou, em 2019, isso não era possível. Mas hoje a inteligência artificial possibilita que se faça chamadas de voz e até mesmo vídeo totalmente fraudadas por meio de softwares capazes de falsear a voz e criar deepfakes, que são imagens falsas geradas por sistemas inteligentes. Mas é de todo esse processo que vem o nome do golpe, Pig Butchering, ou abate de porcos, que faz referência ao fato de que, assim como os suínos são criados ao longo de meses, com dedicação para fornecer carne, as vítimas são alimentadas por meses, com demonstrações de confiança e atenção, até finalmente serem levadas ao matadouro. É nesse momento em que o golpista apresenta algum tipo de investimento ou oportunidade imperdível. Geralmente o assunto é introduzido de forma casual, como se o golpista quisesse apenas ajudar mesmo, agindo de boa fé. Ele fala sobre como mudou de vida e como está ganhando dinheiro e gostaria de compartilhar essa oportunidade com a vítima. O mais comum é que os criminosos proponham investimentos em moedas digitais, mas há também variações, como um caso no Chile em que o golpista disse ter informações privilegiadas de um primo que trabalhava em um banco de investimentos, por isso tinha lucro garantido. Depois de conversar por tanto tempo com alguém sem nenhuma menção a dinheiro, a proposta não é encarada com desconfiança, mas como ajuda, como um conselho valioso de um amigo verdadeiro. E assim a primeira transferência é realizada, seja diretamente para o golpista ou depositada em uma plataforma falsa criada para simular um investimento real. Esse elemento é particularmente alarmante porque já dá uma pista importante sobre esse golpe. Ele não é conduzido por uma pessoa ou um pequeno grupo, mas uma organização complexa com diferentes níveis de especialização, agindo em conjunto para enganar pessoas vulneráveis. Envolve uma elaborada pesquisa das vítimas, meses de trabalho, criação de complexas plataformas falsas de investimento e todo um sistema para que quem está do outro lado não seja pego e o dinheiro simplesmente desapareça. A vítima investe uma quantia e vê seu dinheiro multiplicar logo nos primeiros dias, o que a faz ficar ainda mais confiante e colocar mais dinheiro. Algumas pessoas ficam tão animadas com o potencial de retorno que chegam a fazer empréstimos para ter um lucro ainda maior e depois quitá-lo. E todo esse processo é acompanhado de perto pelo golpista, que continua a incentivar e se dizer feliz pela vítima estar ganhando tanto. No início, depois de realizar um pequeno investimento e constatar resultados positivos na plataforma criada pelos criminosos, o ladrão incentiva a vítima a retirar parte do seu lucro a fim de assegurar que aquele investimento é seguro. A pessoa pensa que está tirando apenas uma parte do lucro, mas na realidade está tirando uma parte do dinheiro investido.
Essa é apenas uma tática utilizada pelos criminosos para convencer a vítima a investir mais. A partir daí, a pessoa passa a ter mais confiança no golpista, investindo o valor de volta e enviando todo o dinheiro possível para o esquema. E é aí que vem o baque. Quando a vítima precisa sacar o dinheiro, percebe que na realidade ele já havia sido roubado pelos criminosos há muito tempo. Quando chega o momento em que os golpistas percebem que não vão conseguir arrancar nem mais um centavo da vítima, é quando ocorre o abate. Todas as contas e rastros do suposto amigo desaparecem de uma só vez, a vítima fica desolada por ter sido enganada tanto financeira quanto emocionalmente, e é nesse momento que muitas delas colapsam em desespero. Segundo dados da Gazo, agência especializada nesse tipo de golpe, a estimativa é que cada vítima perca em média $173 mil com golpes do tipo pig butchering. Mas há casos como o de Cindy e o do diretor do banco Heartland que o valor é muito maior. A principal característica do golpe do abate de porcos é que, ao contrário da maioria dos outros, as vítimas são pessoas bem informadas que frequentam a faculdade e têm pelo menos um pouco de conhecimento financeiro. Segundo as pesquisas aqui da América Latina, cerca de 80% delas têm diplomas universitários e uma grande parte possui mestrado ou doutorado. Há profissionais desde enfermeiros e advogados até especialistas em informática e engenheiros de telecomunicações, com idades entre 30 e 50 anos. A maioria é composta por homens e os prejuízos de cada um deles varia bastante. Os golpistas seguem um roteiro para cada pessoa, segundo idade, sexo, escolaridade e renda, para aumentar os lucros. E eles são capazes de explorar as redes sociais para identificar suas possíveis vítimas. Saber o perfil dessas pessoas é o primeiro requisito dessas organizações criminosas. É disso que se trata o pig butchering, que usa da confiança das pessoas para fazer dinheiro. O pig butchering não é praticado localmente, pois os bandidos não são simples oportunistas que podem ter o patrimônio facilmente rastreado e congelado, mas sim organizações criminosas internacionais que, na prática, estão no limbo da legislação por operarem de lugares distantes. E como você deve ter reparado, há uma estrutura robusta por trás dessas quadrilhas. Deepfakes, softwares de clonagem, sites falsos e o próprio investimento de tempo, que é quase um emprego. O golpista pode passar meses conversando com cada uma de suas vítimas, que devem ser escolhidas de forma criteriosa. É inadmissível, por exemplo, que quando eles comecem a conversar sobre investimento, as pessoas tomem a iniciativa de interromper o contato, porque não estão tão vulneráveis quanto eles imaginavam. Ou pior, que não tenham dinheiro para investir, porque eles avaliaram errado o perfil financeiro da pessoa. Seria um enorme tempo perdido. Mas quem financia essas operações e sustenta toda essa infraestrutura criminosa? O grande segredo do sucesso desses golpistas é que não se trata de indivíduos, mas sim de quadrilhas com diferentes setores de atuação. E quando eu descobri como elas operam, percebi que a realidade é muito mais sombria do que eu imaginava. Por trás dos golpes existem fortalezas que abrigam pessoas traficadas e obrigadas a trabalhar sob ameaça. Elas ficam em regiões remotas do Sudeste Asiático, especialmente em países como Myanmar, Camboja e Laos, e há algumas poucas na Tailândia, no Vietnã e nas Filipinas. Elas surgiram nas zonas econômicas especiais criadas por esses países para atrair investimentos e negócios. Mas como a regulação nessas regiões é baixíssima, para não dizer nenhuma, o que realmente se proliferou lá foram cassinos, jogos de azar e o crime organizado, que usam esses estabelecimentos para lavar dinheiro e acobertar suas operações. Há desde quadrilhas de pig butchering até tráfico internacional de pessoas que são utilizadas como força de trabalho. É aqui que surge a realidade mais sombria sobre o pig butchering. Os cães, como eles se autodenominam, que são as pessoas que operam os golpes, não são pessoas mal intencionadas ou que vão ter ganho financeiro com as vítimas, mas sim pessoas forçadas a trabalhar nessas fazendas, que são verdadeiras fortalezas. Eles ficam no meio do nada e são vigiados por homens armados o tempo todo. Assim como os porcos, é feito um levantamento do perfil dos potenciais cães que então são abordados por supostos recrutadores. Eles costumam mencionar uma oportunidade de emprego, geralmente em Bangkok, na Tailândia, que é um ponto crucial para diversas áreas de atuação como call centers, TI e mercado financeiro. Essas vítimas têm todo o transporte custeado pelas supostas empresas que vão lhes empregar e, uma vez que chegam à Tailândia, são transportadas até a fronteira com Myanmar, que é onde estão a maioria desses complexos. Ao chegarem lá, essas pessoas são detidas e em seguida são obrigadas a trabalhar sob ameaça e violência física.
As jornadas de trabalho que ultrapassam as 15 horas diárias são frequentes, e os cães são divididos entre aqueles que se dedicam à interação com os porcos e aqueles que se dedicam à prospecção de novas vítimas, analisando perfis nas redes sociais e avaliando se valerá a pena investir tempo naquelas pessoas. Segundo relatos de quem conseguiu sair dessas fazendas, seja via fuga ou pagamento de resgate, os cães que obtêm bons resultados podem ser recompensados com pagamentos em dinheiro ou regalias dentro dessas fazendas, enquanto aqueles que não têm muito o que mostrar para seus supervisores ou se recusam a trabalhar costumam ser agredidos ou até mesmo violentados no caso das mulheres. Há diversos vídeos mostrando essas instalações, os quais obviamente eu não vou mostrar aqui, mas as imagens são fortes e as condições desumanas. É algo que você jamais imaginaria que ainda existisse em pleno século XXI. Existe até mesmo um caso de um brasileiro, Patrick, carioca de 25 anos, que acabou indo parar em uma dessas fazendas após ser convidado por uma amiga que também foi traficada para trabalhar em call center na Tailândia. A história dele segue o mesmo roteiro de muitas outras vítimas. Chegaram lá, foram levados até o Myanmar, tiveram seus documentos confiscados e começaram a trabalhar de maneira forçada. Em sua entrevista à BBC, Patrick contou que as pessoas de outras partes do mundo são tratadas de forma mais humana, mas que os trabalhadores asiáticos, como chineses, indianos e os próprios tailandeses, são tratados como verdadeiros animais, apanhando pelos menores erros. Por sorte, Patrick conseguiu se comunicar com sua mãe, enviando mensagens e vídeos do que estava acontecendo. Ela os encaminhou para a Polícia Federal, que, em contato com a Interpol, negociou com os governos locais e os rebeldes que dominam parte de Myanmar. Ele e mais 9 brasileiros foram libertados e levados de volta à Tailândia para serem extraditados para o Brasil. Patrick voltou ao Brasil, mas os traumas daquele período ainda o assombram. Ele descreve o tempo no complexo como um verdadeiro inferno, onde perdeu mais de 10 quilos e aqui no Brasil começou a fumar 3 maços de cigarro por dia, apesar de nunca ter fumado antes. Ele sofre de estresse pós-traumático, enfrentando surtos, tremores e crises de choro. Hoje está um pouco melhor, mas ainda carrega as cicatrizes daquela experiência. Como você pode ver, a situação por lá é alarmante. Segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU de 2022, estima-se que há 120 mil pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão nesses locais em Myanmar e mais 100 mil no país vizinho, Camboja. Apenas um desses complexos, o maior deles, KK Park, mantém mais de 2 mil pessoas. Mas se os próprios golpistas também são vítimas, quem realmente está lucrando com isso? Ao analisar documentos da região onde está localizada a KK Park, a agência DW chegou ao nome de Wan Kwok Khoi, também conhecido como Dente Quebrado, um empresário chinês que já chegou a ter empreendimentos sancionados pelos Estados Unidos por suspeita de envolvimento em crime organizado. A área onde está localizada sua fazenda no Myanmar é de controle do poder militar no país, que vive uma guerra civil desde 2021, quando um golpe de Estado derrubou o antigo governo. Já no Camboja, a maior fazenda de fraudes, a Huang Le, segundo a BBC, é de propriedade de Quong Ly, um empresário com negócios em cassinos, hotéis e imóveis e que já chegou a ser condecorado pelo próprio rei do Camboja. Não seria inadmissível pensar que a própria família real do país esteja envolvida no esquema, construindo assim uma grande rede internacional com governos nacionais envolvidos e se beneficiando de todos esses crimes. Mas qual será o tamanho desse lucro? Segundo o estudo How do Crypto Flows Finance Slavery, ou como as criptomoedas financiam a escravidão, a movimentação de todo esse tipo de empreendimento é feita por criptomoedas, com 15 bilhões de dólares tendo sido movimentados apenas via uma única conta atribuída a esses golpistas. Em 2021, o FBI reportou mais de 429 milhões de dólares em prejuízos de vítimas somente em solo americano. A moeda preferida por esses criminosos é o Tether, conhecida por sua falta de transparência e irregularidades, o que contribui para que qualquer quantia que caia na mão deles jamais seja recuperada. Com tanto envolvimento de diversas organizações e diferentes níveis de poder, não é difícil entender o porquê de ser tão difícil destruir esses esquemas. A melhor forma de se proteger e se atentar para como esses golpistas agem é nunca aceitar empregos ou nem colocar dinheiro em oportunidades de investimento de pessoas estranhas, mesmo aquelas com quem se tem contato há meses. Mas a principal questão que o Pig Butchering nos instiga a refletir é sobre como divulgamos nossas informações na internet. Se as pessoas não compartilhassem tantos detalhes sobre quem são e o que fazem, golpes como esse seriam muito mais difíceis, se não impossíveis. Por isso é importante prestar muita atenção no que e como se posta, além de quem pode ter acesso.
O que parece inofensivo para nós, pessoas comuns, pode ser a arma que os golpistas estavam esperando. E você conhecia o golpe do abate de porcos? Conhece alguém que caiu? Comenta aqui abaixo e não deixe de me dizer o que achou desse vídeo.